A maioria de nós tem um destino certo amanhã. Eu parabenizo aos jovens da igreja, os líderes de jovens e os jovens que amanhã certamente vão fazer o projeto Bálsamo, não é, Emerson? O projeto Bálsamo é levar conforto às pessoas que vão visitar os túmulos de seus entes queridos, né, nos cemitérios no dia 2 de novembro, que é o dia dedicado à lembrança dos mortos. E nós, como povo de Deus, devemos estar sempre preparados para responder a todo aquele que nos pergunta sobre a razão da esperança que nós alimentamos, que nós vivemos, não é verdade? Então, nessa noite eu trouxe a mensagem que deve ser a mensagem dessa noite, não é? Nós não devemos ter dúvidas quanto à morte, nem ao estado do ser humano na morte. Por isso eu trouxe esse estudo para que nós possamos relembrar essas passagens importantes, e quem quiser pode anotar também aí no canto da Bíblia, para amanhã eu encontrar nossos familiares, nossos amigos, tirar as dúvidas deles, né? E em qualquer momento da nossa vida nós podemos tirar as dúvidas das pessoas, porque esse é um assunto realmente que as pessoas têm muitas dúvidas e algumas até medo. Então, quando alguém, irmãos, nos pergunta o que é a morte, as pessoas têm medo da morte porque não sabem o que vai acontecer depois daquele momento ali. Nós temos que saber responder o que é a morte. Quem é que sabe dizer onde é que está na Bíblia a resposta sobre o que é o momento da morte? Quem é que sabe essa passagem? Onde é que na Bíblia está explicando exatamente o que é que acontece no momento da morte? Pode dizer. Qual é o livro? Não é Apocalipse. Você vai deixar o livro. Certo, eu sei que você sabe. Eu posso abrir para Pode. Então, se alguém, porque nós sabemos que muitas denominações religiosas, inclusive os espiritualistas, acreditam que não há morte, só há vida. Que a vida apenas se transforma. Mas a Bíblia fala que existe morte sim. Deus diz, né? Se comer desse fruto, daquela árvore que está no meio do jardim, o que é que está lá em Gênesis 2, versículo 17, certamente morrerás. Nós sabemos de cor, né? De todas as árvores do jardim podemos comer livremente, mas a árvore que está no meio do jardim do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, para que não morram, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Eclesiastes 9, 4, eu não tenho aqui o livro 4 ou 6. Primeiro nós vamos para Eclesiastes capítulo 12. Vamos ver a explicação sobre o que é morte. Depois nós vamos voltar para Eclesiastes 9, viu, Tereza? Eclesiastes, inclusive, sábado nós vamos começar o estudo do livro de Eclesiastes, no Reavivados com a sua palavra. Hoje nós estudamos Provérbios 29, maravilhoso, né? Eu estou me deliciando com Provérbios. E mamãe reclamou todo dia que Provérbios é tão curtinho, tão bom, que ser assim, uns 2 meses de Provérbios. Amanhã nós vamos estudar o capítulo 30 de Provérbios. Sexta-feira vamos estudar o capítulo 31, que é aquele que fala sobre as mulheres, guerreiras, lutadoras, trabalhadoras, donas de casa, que honram a sua família. E no sábado nós vamos começar a estudar esse livro, Eclesiastes. Eclesiastes, esse nome hebraico quer dizer o pregador. Eclesiastes é o pregador que era Salomão. Então um dos livros de Salomão, e nós vamos ler o capítulo 12, o versículo 7. Amém? Deus eterno, todo-poderoso, tua Bíblia, tua palavra, Senhor, a carta de amor que o Senhor deu para nós está aqui. Nós somos privilegiados de tê-la em nossas mãos. Quantos deram a sua própria vida para mantê-la, para protegê-la, para defender o que o Senhor deixou escrito nela? E agora nós vamos ler, pedimos ao teu Espírito Santo mais uma vez, Senhor, que abra nossa mente, que nos ensine agora por Jesus. Amém. Olha o que tem em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como o era, e o Espírito volte a Deus que o deu. É isso que está aí na sua Bíblia? É. Espírito está escrito em letra minúscula, não é uma
que é a terceira pessoa de Deus. Não, é o espírito fôlego. No original, essa palavra é nefesh, que quer dizer vento ou fôlego, apenas isso. Esse espírito que volta para Deus no momento da morte é o fôlego de vida que Deus soprou miraculosamente dentro da barriga da nossa mãe, porque o bebê já respira dentro da barriga da mãe, não é verdade? Então, irmãos, quando alguém perguntar, e o que é a morte? O que será que acontece naquela hora? Nós todos temos que saber. Eclesiastes 12:7. E o pó volta à terra como era, nosso corpo é pó. Então, volta à terra. E o fôlego, ou seja, o espírito, o vento que Deus soprou na barriga da nossa mãe, ele recebe de volta, para um dia nos devolver. Amém? Amém. O que é a morte? O pó volta para a terra, o espírito que é o fogo volta para Deus. Eclesiastes 12:7. Pode ir anotando. Agora, aquela pergunta que não quer calar na boca das pessoas que não conhecem a palavra de Deus, né? Será que os mortos sabem alguma coisa? Será que os mortos, a pessoa que morreu, sabe alguma coisa? Será que uma menina que faleceu há pouco tempo sabe alguma coisa da família de Jairson? Está vendo alguma coisa acontecer? Sabe de alguma coisa? Tem conhecimento? Pode dar alguma opinião? Pode falar com alguém que pode? Será? Agora nós vamos para Eclesiastes 9. Vamos voltar 2 páginas. Uma página só. Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. Irmãos, nós temos que saber de cor esses versos. Temos que saber de cor esses versos. A qualquer hora, em qualquer lugar, dentro de um carro de linha, dentro de um ônibus, na fila do hospital, na fila da assistência social, na hora que você vai comprar um remédio, na feira, em qualquer lugar, nós, adventistas do sétimo dia, temos que saber esses 2 versículos de cor para esclarecer as pessoas e para que elas fiquem em paz. Porque o que tem lá em Eclesiastes 9, 5 e 6? Eclesiastes é depois de Provérbios, no meio da Bíblia. Porque os vivos sabem que vão morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tem eles recompensa. Porque essa é a memória está no esquecimento. O amor, ódio, inveja, para eles já não existe mais. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz na luz do sol. Olha, irmãos, vamos aprender. Eclesiastes 9, 5 e 6 nos garante de que os mortos nada sabem, porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem eles recebem recompensa nenhuma. Nenhum morto recebe sua recompensa, quer seja a vida eterna, quer seja a morte eterna, quer seja a condenação ou a salvação. Eles estão mortos, não recebem sua recompensa. Deus só dá recompensa a vivos. Os mortos não recebem recompensa. Por quê? Porque a memória deles parou no esquecimento. A partir daquele momento que o fôlego volta para Deus e o corpo começa a endurecer, né? O sangue o corpo fica gelado, começa a endurecer e dali a pouco começa a se degenerar, acabou-se. Eles não sabem de nada, a memória deles parou no esquecimento. E todos os sentimentos que eles possam ter sentido até aquele outro momento de vida, não existe mais. Aí diz amor, ódio, inveja, ou seja, amor representando os sentimentos bons e o ódio e inveja representando todos os sentimentos ruins que a pessoa possa ter sentido, acaba naquele momento, certo? E eles não têm de forma nenhuma conhecimento nenhum do que a gente faz aqui na terra. Amém? Glória a Deus por isso. Então, os mortos não sabem de nada, eles estão descansando no pó da terra. Nós precisamos saber esses versículos de cor e precisamos saber essa passagem para dizer às pessoas. Olha, abre aí no seu celular, Eclesiastes 9, 5 e 6, veja o que está dizendo. Então, tudo que nós podemos fazer por alguém, devemos fazer enquanto a pessoa está viva. Vamos descer um pouquinho, vamos para o versículo 10, capítulo 9, versículo 10, para ver isso. Tudo que uma pessoa pode fazer, ela tem que fazer quando está viva, porque depois
tem mais como fazer nada. Acabou-se as chances. Olha, tudo, versículo 10, tudo quanto lhe vier à mão para fazer, faz-o, conforme as tuas forças. Porque no além ou na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Tudo que você puder fazer, se você tiver a oportunidade de fazer, faça agora. Diga que ama a sua mãe agora. Diga que ama seu filho agora. Demonstre esse amor agora. Abraça essa mãe agora. Abraça esse pai agora. Dê um beijo nele. Diga você é importante agora. Respeite-o, obedeça-o agora. Visite aquela pessoa que está doente agora, quando ele está vivo. Porque para a sepultura, essa palavra além aí, também é traduzida como Sheol ou sepultura. É sepultura, né? Dessa Bíblia missionária. Para a sepultura, para onde nós vamos, não há nem obra, nem conhecimento de nada, nem sabedoria, nem nada. Não tem plano, não tem nada lá. Quem está lá não pode planejar nada, não pode executar nada, não tem conhecimento de nada, nem sabe de nada. Glória a Deus. É um descanso. Amém? A pessoa fechou os olhos, foi para o pó da terra, acabou-se, tchau. Temos que saber essas passagens, irmãos. Temos que saber, porque as pessoas perguntam, as pessoas não sabem, as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Certo? Eclesiastes 9, 5 e 6 e o versículo 10. Amém? Então, Jesus usou uma metáfora muito bonita para ilustrar a morte. Vamos para João capítulo 11. Metáfora é quando a gente diz que a menina não doce, a menina não amou. Isso é uma metáfora. João capítulo 11 é aquela famosa passagem que conta sobre a morte de Lázaro. Muito bem, Ricardo, sobre a morte de Lázaro. E Jesus traduziu essa metáfora perfeitamente ao falar sobre a situação de Lázaro. 11:11, certo? João, o Evangelho, capítulo 11, versículo 11. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu. Em outras Bíblias diz: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou para despertá-lo, vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Ou seja, se ele adormeceu, ele não estava doente, então ele vai ficar bom. A gente tem até hoje esse conceito, não é? A gente vai visitar alguém e aí a família diz: ele acabou de adormecer, tomou um remédio e adormeceu. Diz então, quando ele acordar, ele vai estar melhor. Os discípulos acharam que ele estava falando um sono comum, então disseram: se dorme, estará salvo. Ele não estava doente, quando adormeceu, ele vai melhorar. Então, no versículo 13, Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tinha falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E nós sabemos a continuação da história. Jesus foi até lá. Quando chegou lá, ele fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido, não foi? Não é assim? As irmãs de Lázaro disseram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora eu sei que tudo que o Senhor quiser, o Senhor pode. Eu sei que meu irmão vai ressuscitar naquele último dia. Ou seja, as irmãs de Lázaro já sabiam da ressurreição. No último dia dessa terra, haveria a ressurreição dos mortos que morreram em Cristo. Olha, que bonito é a gente saber que nós cremos do mesmo jeito que os discípulos, que os apóstolos, que as mulheres, santas mulheres que a Bíblia diz, né, que seguiam Jesus. Do mesmo jeito que eles criam, nós cremos. E Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Em São João 11, 25. São João 11, 25, nesse capítulo, Jesus diz: eu sou a ressurreição. Olha, irmãos e amigos, e crianças e adolescentes, quando alguém falar para vocês sobre reencarnação, diga: olha, não existe essa palavra em canto nenhum da Bíblia. Esse é um conceito diabólico. Como Satanás inventou lá no Éden de que é certo que não morrereis, ele quer sustentar essa mentira. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém?